Oi, meu nome é Ricardo Saldanha, sou professor de Educação Física, tenho mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano. O assunto de hoje é praticamente um filme de terror para muita gente. O sofrimento do primeiro parágrafo. Aquele momento em que você senta para começar a escrever, fica ali minutos, horas e nada acontece. Não sai nada da cabeça. Quem nunca passou por isso? Não perde por esperar. Bora lá! Você que está chegando agora nesse vídeo, já aproveita e te inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito a impulsionar nossos vídeos na plataforma. E além disso, você ficará sabendo quando um novo vídeo estiver no ar. Se você quer ajudar o nosso canal de uma outra forma, nós temos o Pix do Ficunvi. Qualquer quantia nos ajuda a manter o canal ativo. Nós também temos um canal no Instagram com diversos conteúdos sobre trabalho de conclusão, atividade física, exercício físico, avaliação física, esportes. Você não vai se arrepender. E se você estiver precisando de ajuda no seu trabalho de conclusão de curso, nós temos 2 tipos de mentoria. Um curso que te ajudará a escrever teu trabalho de conclusão de curso e outro que ensina a construir um questionário caso esse seja um instrumento a ser utilizado em sua pesquisa. Vamos começar? Para os iniciantes de plantão na maratona de escrever uma pesquisa, seja um trabalho de conclusão de curso ou de mestrado, o início da redação pode representar uma muralha psicológica. Eu não incluo nesse grupo aqueles que estão iniciando no doutorado. O fluxo normal é de que antes de entrar em um doutorado, você passe por uma especialização e um mestrado. Raros são os casos em que um aluno consegue ingressar em um doutorado logo depois da graduação. No exterior é mais comum, mas aqui no Brasil não. Do meu ponto de vista, a sequência de especialização, mestrado e depois doutorado é como subir uma escada sem pular degraus. Se é que deu para entender. Mas voltando, terminar o primeiro parágrafo pode ser o maior desafio de todos. Claro que depois de começar ganha-se ritmo e autoconfiança. Por essa razão que sempre digo aos meus alunos que não é uma boa ideia iniciar a escrita do trabalho pela introdução ou iniciar por assuntos mais fáceis e diretos, como por exemplo, a escrita do método, ou seja, quem participou ou quem participará da pesquisa. O tempo verbal muda se você está na fase de projeto ou na fase final de execução do projeto. Continuando, que instrumento foi ou será utilizado? Qual o procedimento será ou foi adotado para utilizar um instrumento na amostra do estudo, assim como um método de análise? Vejam, esse é um estudo que publiquei em 2019. Observem a escrita do método. Este estudo contou com a participação de 438 jovens atletas de basquetebol federados de ambos os sexos, sendo 275 do sexo masculino e 163 do sexo feminino, com idades variando de 13 a 16 anos que participavam de competições institucionalizadas. Veja, é mais fácil e direto começar, por exemplo, pela escrita do método. Você pode até pensar diferente de mim sobre esse assunto. Está tudo bem, não tem problema nenhum. O que quero dizer é que nesses 18 anos de docência universitária, a gente vai estudando, aprendendo com os erros dos alunos e percebendo alguns caminhos que são mais fáceis. Pensa comigo. Vamos supor que você tenha que ler um texto, um artigo ou um livro, um capítulo de livro, e os primeiros parágrafos são confusos ou mal escritos. Provavelmente isso fará você perder o interesse em ler o resto, não acha? Naturalmente você vai pensar, se o começo está assim, imagina o resto. E esse tipo de impressão que devemos evitar que o leitor do teu trabalho tenha. Os primeiros parágrafos devem ser bem lapidados, pois estão convidando o leitor a entrar no seu mundo. Por isso eles são os mais difíceis. E aqueles que ficam esperando em começar a escrever somente depois de ler tudo sobre o assunto, meu conselho é o seguinte: comece a escrever logo, mesmo que seja para escrever algo que depois você tenha que reescrever ou jogar fora. Postergar a escrita do trabalho para uma data que nunca chega é o mesmo que usar uma desculpa falsa para escrever, pois tens medo de escrever. O medo de escrever paralisa mesmo. Mas redigir é organizar as ideias. As ideias mudam.
Os julgamentos sobre o assunto se tornam mais seguros e aquilo que era um bicho de 7 cabeças vai ficando mais fácil de separar o joio do trigo. À medida que trabalhamos, cresce assustadoramente a massa de informações, dados, números, citações e novas hipóteses. As palavras e argumentos passam a surgir e ganhar sentido. Por isso que adiar a redação é adiar a arrumação das ideias. Se analisarmos em retrospecto, nossos primeiros parágrafos são confusos e muitas vezes descartáveis. Lembra que falei que os trechos iniciais da introdução devem ser encarados como um convite para o leitor entrar no seu mundo? Ao terminar o trabalho, é preciso voltar ao princípio, para uma varredura das gafes, incoerências e confusões do início. Aqui cabe uma observação. Não esse tipo de observação. Quero dizer que cada um tem um jeito de proceder na redação de um trabalho. Eu, por exemplo, costumo criar uma estrutura do que devo falar em primeiro lugar, em segundo lugar, para cada item do trabalho. No método, por exemplo, o que preciso falar em primeiro lugar? Para ter essa resposta, a estrutura precisa ser coerente. Faz sentido eu falar do instrumento que foi utilizado na amostra antes de falar da amostra? Não, né? Nesse sentido que me refiro, isso requer treino. Da mesma forma que você não deve adiar o início da escrita, pois a partir disso as ideias vão surgindo, você vai se sentindo autoconfiante e experiente, criar uma estrutura não é diferente. Claro que é necessário uma base teórica, por exemplo, se você for escrever sobre aspectos teóricos do teu trabalho. Pois de que maneira saberás a ordem da estrutura da escrita se não dominas as categorias teóricas sobre o assunto que pretendes escrever? Cada um precisa descobrir como melhor trabalhar. Você é aquele que escreve sem parar, como um turbilhão de pensamentos e depois volta para o início para ajustar o texto? Ou a primeira redação já é obstinada e detalhista? No meu caso, o meu perfil é mais parecido com o segundo. Desde o início eu tento trazer o texto mais detalhado, sem ter que voltar a reescrever partes do início. Talvez isso seja pela forma como eu estruturo o texto antes de baixar a cabeça e escrever. Nestas idas e vindas, corrigindo o texto, é preciso prosseguir com calma e teimosia, pois o que vale uma pesquisa brilhante que não consegue ser captada pelo leitor por falta de polimento na forma. Os errinhos, ambiguidades e descuidos irritam os leitores. Ao mesmo tempo que uma pesquisa não sobrevive sem que esteja dizendo alguma coisa interessante e original, é também verdade que o produto precisa ser bem embalado. Uma apresentação com charme e graça não faz sobreviver um conteúdo medíocre, ao passo que uma apresentação confusa põe a perder uma pesquisa brilhante. Fiquem ligados nos próximos vídeos desta playlist. Irei ajudá-los na escrita dos parágrafos, além de como fazer para que o leitor entenda o que estás escrevendo. Se você gostou deste conteúdo, então deixa teu like. Já aproveita e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como este. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Tchau, até a próxima. Você ficará sabendo quando um novo vídeo